Olá, nós estamos na segunda aula do nosso curso sobre ontologia interexistencial, baseado no livro O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial do professor Herculano Pires. No nosso último encontro, nós tratamos sobre o primeiro capítulo introdutório, a Lanterna de Diógenes. E hoje nós vamos para o segundo capítulo introdutório, questões de terminologia. Nesse capítulo, o professor vai tratar da forma como ele coloca determinados termos para poder trabalhar a questão do ser, a partir das reflexões que ele faz sobre a serenidade na tese que ele coloca neste livro. Ele lembra que toda a carga verbal tem um vetor emocional. E ele desenvolve a questão terminológica da sua ontologia interexistencial a partir da reflexão. Então não se trata simplesmente de conceitos a priori, dados a prioristicamente, mas conceitos desenvolvidos a partir da reflexão para a facilitação do entendimento daquilo que quer ser passado. Ele faz uma breve digressão sobre a importância das terminologias e das questões terminológicas em filosofia, e a partir disso ele começa a colocar alguns termos que serão importantes para nós entendermos a sua ontologia interexistencial. O primeiro desses conceitos é a ipseidade. Ipseidade é um conceito comum em filosofia, foi trazido principalmente por Duns Scott, que foi um escolástico e que desenvolveu o termo a partir da filosofia de Aristóteles. O termo ipseidade diz respeito, faz alusão à individualidade, mas se difere da individualidade porque ipseidade se reporta ao abstrato, à ideia abstrata de individualidade, de maneira que a gente não pode substituir simplesmente um termo por outro sem perda da carga significativa. Então, quando a gente fala em ipseidade, estamos falando da natureza abstrata da individualidade e do indivíduo. E essa ipseidade ocorre na ontologia interexistencial de uma maneira bipolar. Temos dois polos. O primeiro polo desse fenômeno de bilateralidade ou bipolaridade é o ectipo. O que é o ectipo para o professor Herculano Pires? É a natureza primária da individualidade. É o em si que se fecha em si mesmo, querendo manter-se o que é. É a base da individualidade como tal. Uma espécie de casulo psíquico. E aí a gente pode utilizar, não é a metáfora utilizada nesse capítulo, mas a gente pode pensar na ideia de semente. Semente é fechada em si mesma. Em algum momento ela se rompe, mas enquanto ela não se rompe, ela está fechada em sua própria natureza. O ectipo é isso, ele guarda o potencial para crescer, mas ele se mantém fechado em si mesmo, tentando manter-se o que é. É o primeiro polo da ipseidade. Em algum momento o ectipo se abre no outro polo. Esse outro polo é o arquetipo. Arquetipo aqui não se confunde com o termo junguiano arquétipo, que vem do grego arque, princípios, mas é uma terminologia nova, diferente. Arquetipo vem com o prefixo arque, que traz a intenção significativa de agrupar, aglomerar. O arquetipo, para a ontologia interexistencial, significa a relação, a capacidade de se relacionar e se vincular ao mundo e às pessoas. E aqui vai ter um forte diálogo com a filosofia heideggeriana, em que a gente vai ver a ideia do ser em como cuidado, que se divide em duas posições, a ocupação e a preocupação, na tradução da professora Márcia Sá Schubach. Alguns outros autores vão utilizar outras terminologias. No original em alemão, Sorge é o núcleo da palavra, normalmente traduzido como cuidado, e ocupação e preocupação são dois termos derivados desse Sorge, é o Fürsorge e o Besorgen. Sendo que ocupação é o nosso vínculo com as coisas, os ambientes e os fatos, e a preocupação seria o nosso vínculo do cuidado com as pessoas, os indivíduos, os outros seres
ou entes que são como nós, humanos, e portanto diferentes de todas as coisas que existem. Então, há um diálogo bem claro entre essa posição de Martin Heidegger e a proposta do arquetipo como um dos polos da ipseidade na ontologia interexistencial do professor Herculano Pires. Então, esses são os dois polos da ipseidade, ectipo e arquetipo. A imagem do arquetipo é evidentemente a da planta que rompe o seu casulo psíquico da semente, lançando-se à lama da terra e depois irrompe para o ambiente externo, crescendo indefinidamente. Quando nós falamos em ectipo e arquetipo, a gente lembra que o ectipo é a base da ipseidade e o arquetipo é o seu ápice. No entanto, não tem como pensar um sem o outro. Muitas vezes nós vamos nos voltar para uma condição mais do que para outra. Então nós temos a força que nos agrega e nos mantém como indivíduos, como aquilo que somos. E temos uma outra força que nos impulsiona a transcender, a sermos melhores, a nos conectarmos com as coisas e com as pessoas. Essas duas forças estão em constante equilíbrio, constante vetorização de movimento. Mas é comum que nós nos afixemos em um ou outro polo e permaneçamos aí. E isso, evidentemente, traz problemas para a configuração de nossa ipseidade enquanto forma abstrata da individualidade. Essa fixação em determinadas posições, o professor Herculano Pires vai chamar de extase, quando voltada para o ectipo, e arquistase, quando voltada para o arquetipo. Em todo caso, o equilíbrio necessário para o alcance da ipseidade, que vai dar a base para aquilo que ele chama de serenidade, que é o objetivo da tese dele, vai depender exatamente da nossa posição existencial, das nossas escolhas e dos nossos caminhos. E isso aliando tanto os fatos da vida, a facticidade, como os sentimentos de cada um, a afetividade. Ele usa como exemplo a terminologia de Jean-Paul Sartre, o em si e o para si, de modo que, tendo o em si como um equivalente do ectipo, nós vemos o para si como um rompimento inicial desse ectipo para uma arquistase um pouco mais aberta, mas ainda não é o cume. Seria esse cume uma terceira versão, uma síntese dos dois que ele chamou de em si para si, aduzindo que é possível fazermos uma síntese entre esses dois termos, ainda que o autor francês não o tenha permitido em sua filosofia. Mas é possível fazer essa síntese porque é uma síntese que ocorre na consciência através das vivências. E isso se dá a partir da perspectiva existencial ampla que nos é dada, por exemplo, pela perspectiva do espiritismo, como também da parapsicologia ou das grandes filosofias espirituais. Isto porque, para Jean-Paul Sartre e para outros pensadores do existencialismo moderno, nós temos a existência pensada como uma manifestação do ser do nascimento até a morte. E simplesmente isso, o ser, a existência, na existência, é elaborada a essência do ente do nascimento até a morte. Heidegger fala, inclusive, com a terminologia ser para a morte. O que nós observamos da perspectiva espiritualista é justamente que essa existência não é a totalidade da existência. E isso vem sendo confirmado, evidentemente, pelos estudos no século XX da parapsicologia, como sugere o próprio professor Herculano Pires, e hoje com novas e recentes descobertas em todos os ramos das ciências que vão nos apontando para nosso desconhecimento acerca das verdades profundas do universo. Conhecemos muito pouco do mundo material em que vivemos, quiçá podemos dizer daquilo que se denominou mundo espiritual. Nós temos algumas suposições, algumas evidências, mas nós não temos respostas definitivas para todos os problemas e questões do mundo. Para alcançarmos a nossa ipseidade e fomentarmos a individualidade plena do indivíduo, nós precisamos então aliar ectipo e arquetipo, mesmo encontrando as respostas para as diferentes extases e arquistases a que a vida nos conduz. Enfim, com isso nós percebemos que, para além da morte, nós temos outras
etapas existenciais. Previamente ao nascimento também. E mesmo que nós não adotemos isso como um princípio absoluto, ainda assim, ao longo da nossa vida, nós percebemos que o homem tem uma dualidade existencial, uma vida diurna e uma vida noturna. E essa vida noturna é consubstanciada por aquilo que se chama vida onírica, a nossa dimensão dos sonhos. E isso é propriamente uma forma de existência, uma outra existência. Para a doutrina espírita, por exemplo, o espírito se desdobra no sono e vai ter vivências no mundo espiritual. Para a psicanálise junguiana, nós temos o acesso a dimensões mais profundas do ser que muitas vezes não estão patentes na nossa vida de vigília, na nossa vida desperta. Então, nós temos duas formas de vivenciar e o próprio Carl Jung sugere que há muito que nós podemos conseguir e construir através da análise e da compreensão de nossa vida onírica. Nesse caso, as duas facetas diurna e noturna da existência se interpenetram e se influenciam mutuamente, permitindo uma transcendência constante do indivíduo em face dessa sua multiplicidade existencial. Nós podemos pensar, por exemplo, na perspectiva palingenésica ou reencarnacionista, em que nós temos também no tempo sucessivas existências físicas. Em perspectivas orientais, essas existências sucedem-se imediatamente. A pessoa morre e já inicia um novo nascimento em uma nova forma de vida. No entanto, na perspectiva espírita atual, nós temos a ideia de transição e de alternância entre planos. Existe um mundo espiritual em que o indivíduo permanece como um estágio entre esta e a próxima vida material e assim sucessivamente ao longo de várias existências. Independentemente da validade ou não disto, a ontologia interexistencial trabalha com a possibilidade da influência mútua dessas formas existenciais, seja a vida onírica, seja as lembranças de dimensões profundas do passado, seja mesmo na nossa própria existência física, material, nós falarmos em diferentes posições existenciais, como a profissão, a família, o lazer, o lado da comunidade. Todas essas posições existenciais implicam diferentes formas de ver o mundo, de agir e de lidar com as pessoas. E nesse caso, o que se propõe na ontologia interexistencial é justamente a perspectiva interexistencial, em que estas formas de existência se interpenetram e se influenciam mutuamente. Por isso, ele optou por trabalhar não com o conceito de multiplicidade existencial, mas de interexistencialidade. Pelo que nós vamos entender que o ser, ou a ontologia da individualidade, se dá numa perspectiva multidimensional e de mútua influência. Daí o nome ontologia interexistencial. Fiquemos então com estes 4 termos importantes para as nossas próximas aulas, para os nossos próximos encontros. Ipseidade, a condição abstrata da individualidade. Ectipo, o casulo psíquico do ser que se fecha em si mesmo. Arquetipo, o ápice da ipseidade, em que o ser se lança às suas relações e se abre em um movimento espiral de transcendência. E a interexistencialidade, em que as múltiplas dimensões da nossa existência se interpenetram e se influenciam mutuamente. Na próxima aula, nós vamos nos encontrar mais uma vez para tratar do primeiro capítulo do Ser e a Serenidade, já encerradas neste encontro as 2 etapas introdutórias. Nos vemos lá e até a próxima.